Fala galera, minha amiga, meu amigo, que bom ter você aqui comigo nesse vídeo tão especial. Esse vídeo que a gente fez para agradecer por 200 inscritos aqui no nosso canal. Na verdade, no dia de hoje, o dia da gravação, já são 206 inscritos. De coração, nosso muito obrigado a cada um de vocês. A sua inscrição, o seu interesse no nosso trabalho nos motiva ainda mais a levar informações sobre os seguros, deixá-los sem mistérios, difundir bastante a cultura dos seguros e planejamento financeiro para muito mais pessoas. Você pode até se perguntar, falar, poxa, mas 200 inscritos não é pouco para comemorar? A gente acha muito, a gente acha o máximo, muito legal e feliz demais com essa comemoração. Porque diferente de Felipe Neto, Whindersson Nunes e grandes youtubers que a gente tem no Brasil, que inclusive me orgulham muito e eu me espelho bastante neles nessa parte de comunicação, nós não começamos lá atrás no YouTube. A gente começou faz pouco tempo. Esse aqui é só o vídeo número 56 do canal. Nós atingimos até agora menos de 30 mil pessoas, 28.886 visualizações nos nossos vídeos, que já nos deixam cheio de orgulho e felicidade em saber que quase 30 mil pessoas já puderam ter alguma informação, já foram ajudadas de alguma maneira pelo nosso conhecimento aqui para você no YouTube. Mas, como eu disse, a gente não começou lá atrás no YouTube, né? E este vídeo de hoje, ele tem duas funções super especiais. A primeira é agradecer e comemorar pelos 200 inscritos, e a segunda é atender um pedido que a gente já vem recebendo há muito tempo, que é de contar a nossa história, né? Como que foi a nossa trajetória até chegar até aqui, até chegar nesses 200 inscritos, até a Loreto Life poder ser a sua corretora de seguros. Muita coisa aconteceu, bastante água já passou embaixo da ponte, como diriam os mais antigos. E eu vou começar hoje a contar essa história para vocês. A nossa história, ela é longa, então ela vai ter que ser dividida em vários pedaços, tá? Hoje vai ser o comecinho da história. E eu não vou contar tudo da minha vida desde o dia que eu nasci, que eu sou paulistano, que eu sempre estudei em escola pública e que minha mãe era cabeleireira e meu pai coordenador de CPD, que a gente tinha uma vida feliz, simples, mas com muito amor. Eu vou começar contando de quando eu terminei o ginásio e que eu fui entrar no colegial, saí do Gastão Moutinho, escola municipal aqui de São Paulo, na Zona Norte. Terminei o ginásio e fui entrar no colegial no Amenaíde Queiroz, uma escola municipal, Amenaíde é estadual. Fui estudar à noite para fazer colegial técnico e contabilidade. Era lá o começo da década de 90, os primórdios do Plano Real. Eu fiz 14 anos, queria começar a trabalhar. Botei na minha cabeça que queria começar a trabalhar. Meu primo, que é um pouco mais velho, já tinha começado a trabalhar, outros colegas da classe também já estavam trabalhando e eu fiquei maluco. Fui atrás, tirei a minha carteira profissional. Eu vou pedir para colocar aqui na tela uma foto da minha carteira profissional, de quando eu tirei. Vocês vão ver que eu era bem criança mesmo. Eu pesava 47 quilos no dia que eu comecei a trabalhar, porque eu sei que eu me pesei numa farmácia ali na rua São Bento. Mas enfim, voltando ao que é importante, na minha sala do primeiro ano do colegial, acho que hoje em dia eu não sei nem converter direito as contas, mas é o primeiro ano do ensino médio. Eu conheci o Carlos, que foi um dos meus primeiros amigos na escola, e o Carlos, na época, ele trabalhava já numa empresa que se chamava Indiana Seguros. Nossa, que saudades da Indiana, só de falar esse nome já vem um monte de coisa aqui na minha cabeça. Mas eu falei, Carlos, eu também quero trabalhar, como você fez? Ele falou, poxa, eu levei um currículo e tal. Aquelas coisas que a gente sabe que antigamente funcionava assim. Você que é mais novo, que você cadastra no site, cadastra em agências de emprego, para você arrumar emprego antigamente você tinha que levar um currículo presencialmente em um lugar, entregar para a pessoa, perguntar se está tendo vaga e esperar uma ligação para agendar uma entrevista. E foi o que eu fiz. Levei o meu currículo para o Carlos. Enquanto isso eu buscava outras entrevistas, procurei vários trabalhos, fiz algumas entrevistas antes. Chorei no final de todas elas quando acabou e eu não fui o contratado, não fui o meu primeiro emprego, minha primeira tentativa que eu consegui. Eu tive acho que 4 ou 5 vezes que eu fui fazer entrevistas e não deram certo. Graças a Deus não deram certo. Não sei se eram empresas boas ou ruins, mas eu sei que esta ter dado certo fez a minha vida chegar até aqui. Em vários pontos, vocês vão entender mais pra frente, mas principalmente na parte de corretor de seguros, de profissional do ramo de seguros. Se não fosse por isso, quase que com certeza eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês. Chegou um dia que eu estava lá em casa
E minha mãe falou, ligaram da Indiana, uma tal de Toyoka. Eu falei, o que será? Falei, quer marcar entrevista. Eu falei, nossa, que legal. Entrei em contato, agendei e fui lá no dia seguinte. No dia seguinte não, isso era numa quinta-feira, foi marcado para segunda. Na segunda-feira fui lá fazer entrevista. No primeiro dia, para vocês terem uma ideia, a minha mãe foi junto. Porque eu era muito, muito novo e a Indiana Seguros, ela ficava a sede na Rua Boa Vista, bem no centrão de São Paulo, no centro velho de São Paulo, do lado do metrô São Bento. E ela ficou com medo de eu ir sozinho. Eu já andava de ônibus sozinho, mas ali pela região da Zona Norte, ia para Santana, voltava. Agora ir para o centro da cidade sozinho eu nunca tinha ido. Então a minha mãe foi comigo para fazer a entrevista. E ainda bem que ela foi, porque eu fiquei com medo. E cheguei lá na entrevista, no sofá, achei o prédio certo, um monte de garotos sentado, cumprimentei todos eles, dei meu nome, esperei chegar a minha vez. E quando a Toyoka me chamou, ela perguntou por que você queria trabalhar. Foi a primeira coisa. Ela falou, por que você quer trabalhar? Aí eu pensei bem, olhei para ela e falei assim, olha, eu não sei por que eu quero trabalhar, mas eu não quero ficar sem fazer nada, eu tenho vontade de ajudar, mas eu não pensei o porquê que eu quero trabalhar. Aí ela me deu uns testes para fazer, me colocou algumas perguntas, eu respondi, teste de caligrafia. Nessa hora eu já achei que eu não iria conseguir a vaga porque a minha letra era feia, hoje em dia é pior ainda, que eu parei de escrever quase que à mão, mas era bem feia a minha letra. Eu falei, danou-se, não vou conseguir o emprego por causa da minha letra. Fui com isso embora na cabeça. E aí passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, falei, Carlos, e aí, alguma novidade? Ele, não, ainda não contrataram nenhum boy para expedição. Era para ser office boy na expedição da matriz, essa vaga em específico. E aí perguntei para ele na quinta, na sexta, ele até falou, se tiver alguma coisa eles vão te ligar, não adianta perguntar para mim. Eu falei, tá bom, desesperado. Passou mais de uma semana, na quarta-feira da outra semana, recebi um contato lá da Indiana, do RH, você volta. Aí eu falei, legal, é para ser contratado? Ele falou, não, é para mais uma entrevista. Eu falei, tá bom. Aí voltei lá, de novo a Toyoka, tudo. Dessa vez a entrevista era com o gerente da área. Existia um gerente do departamento administrativo que era o responsável pela expedição, que é onde o contratado iria trabalhar. E aí eu já fui com aquilo na cabeça, né? Falou, se ele perguntar o porquê que eu quero trabalhar, eu já fui com uma resposta pensada. Fui, cheguei lá, dessa vez a minha mãe não foi junto, eu já sabia o caminho. Esperei ser chamado, dessa vez já não tinha mais um monte de meninos, só tinham 3. Eu falei, bom, acho que eu passei da primeira fase, legal. Fui o último a ser chamado. Quando eu fui chamado, ele chegou para mim, o Maurício, e falou assim, olha, eu já tenho o candidato que eu procurava, mas vão surgir outras vagas. Fala para mim por que eu devo contratar você. Aí ele me quebrou, né? Porque eu vinha com a resposta de outra pergunta e ele já jogou um balde de água fria na minha cabeça e falou, já achei quem eu procurava, mas fala pra mim por que eu devo ficar com você para uma próxima vaga. Eu quase que chorando, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu quero muito trabalhar, eu posso fazer qualquer coisa, o que você precisar você pode contar comigo que eu quero ajudar. Ele falou, só isso? Eu falei, só, é o que eu nunca trabalhei, eu quero ajudar. Que vocês puderem pedir para mim, me ensinar, eu vou trabalhar com o maior prazer. E aí tá bom, obrigado, tchau, foi embora. Fui embora. Triste, né? Chorando mais uma vez. Eu desci pro metrô, cheguei em casa, falei com a minha mãe. Quando meu pai chegou à noite do trabalho, falei com ele e não tinha sido dessa vez. Realmente, quando eu encontrei com o Carlos na escola, durante a semana, ele falou, começou um rapaz novo na expedição. E inclusive depois eu vim a conhecê-lo, era um que fez entrevista comigo, não fui contratado dessa vez ainda na Indiana. Por que ainda? Porque o destino dá muitas voltas. Nessa época era super comum um tipo de transporte chamado lotação. Existia o metrô, o trem e a lotação. Ela cobrava um pouco mais barato do que o ônibus ou atendia as regiões que o ônibus demorava. Era muito comum pegar a lotação. E, infelizmente, em um acidente com uma lotação no metrô Arthur Alvim, um dos office boys da expedição machucou o pé, quebrou o tornozelo em vários lugares, pôs pino, ficou acho que uns 4 meses afastado do trabalho. O que aconteceu? Tiveram que contratar outro office boy. Quem foi esse outro office boy contratado?
Eu consegui praticamente na repescagem entrar no meu trabalho, meu primeiro emprego. Eu me lembro que eu ganhava acho que R$214, para mim era uma fortuna, nunca tinha visto dinheiro na minha vida. No começo do Plano Real, R$214 era o salário mínimo e ele era uma quantidade bem interessante para um jovem ali, um recém-adolescente como eu, né? Enfim, não vamos falar de dinheiro, vamos falar do trabalho. Pensando no trabalho, o que aconteceu comigo? Fui contratado para ser office boy não, contínuo, viu? Veja bem, quando as pessoas falam office boy não existe, o cargo é contínuo. E eu logo no meu primeiro dia, eu cheguei e falei, por que se chama contínuo? Aí todos, porque eu continuo quieto, eu continuo andando, era só piadinha, bullying à vontade, mas nessa época ainda não tinha problema com bullying, as pessoas faziam, ninguém nem sabia, depois que a gente veio entender o que era bullying, né? Mas foi a maior felicidade da minha vida, tá? Tirando o nascimento da minha filha, meu casamento, o dia que eu comecei a trabalhar, certamente sempre vai ser o dia mais feliz da minha vida profissional, porque eu achei algum lugar onde eu era útil, eu achei alguma razão do que as pessoas precisavam de mim. E precisavam bastante. Aí que eu vinha saber que o trabalho não era fácil, não era nada fácil. Para falar a verdade, no primeiro, no segundo, terceiro e quarto dia eu quis desistir, mas a minha mãe e meu pai me apoiaram e não deixaram. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou só contar um pouquinho do que a gente fazia lá na expedição, qual que era a função como foi o primeiro dia do Loreto Office Boy contínuo no centro de São Paulo no começo da década de 90. Foi punk, mas foi mais ou menos ali que eu encontrei uma função que hoje, para mim, né, no meu dia a dia aqui na empresa, ela é fundamental e é uma força que a gente traz com a gente, né? Como que funcionava o mundo na década de 90? Não existia internet, existia correio, o correio era muito importante e toda a comunicação interna e externa das empresas se dava quase que totalmente através de malotes. Lembrando, não existia correio. Quando um departamento interno de uma matriz, que eu trabalhava na matriz, queria falar com qualquer departamento de uma outra filial, a Indiana tinha 27 filiais na época, uma por estado, ele escrevia um BI, se fosse só um bilhete, ou fazia um malote, se tivesse anexos, e colocava de filial Goiânia para departamento interno de sinistro, automóvel. Enfiava no malote lá, e o departamento de sinistro, o financeiro, todos os outros departamentos, quando queria falar com as filiais, fazia um malote e mandava para a expedição. Pois bem, nós fazíamos essa retirada e essa distribuição desde o Correio Central, lá na Avenida São João, no Anhangabaú, até dentro de cada departamento, de manhã e à tarde a mesma coisa, recolhendo para mandar para as filiais. Lembra que eu falei que eu pesava 47 quilos? Faz as contas, 27 filiais, um malote mais ou menos desse tamanho aqui, ó, cheio de envelope, devia pesar uns 10 quilos cada envelope, cada malote. Mas o carrinho, a gente andava com um carrinho grande para caber todos os 27, só para ir buscar lá, no dia que eu desci, eu me lembro até hoje, o Pedro Luiz era o office boy mais velho que veio me ensinar o trabalho. Agradeço muito ao Pedro, ele não me ensinou só o trabalho, me ensinou os macetes também, né? Porque não basta você te mostrar o caminho, alguém te mostrar o caminho, mas mostrar os buracos, onde que você pode cair, quais que são os pontos de atenção. Ele me ensinou muito bem nessa época. Pegamos o carrinho na expedição e saímos pela Rua Boa Vista, 15 de novembro, ladeira João Brícola, até chegar ali no Anhangabaú, no Vale do Anhangabaú, onde tem o lindo prédio do Correio Central. Com um papel de identificação, a gente vai no departamento de malotes e fala retirada da Indiana. E chega um cara com outro carrinho lotado, uma montanha bem mais alta do que eu de malotes. Já tinha sido difícil descer a São João com esse carrinho, era pesado para mim. Voltar então foi um parto. Muito difícil. Foi puxando, porque empurrando não dava. O Pedro me ajudando. Chegamos lá exausto. Para tirar todos os malotes de dentro do carrinho, a gente tinha que espalhar por destinatário, por dentro da empresa, cada setor, cada departamento. Então abria o malote do Amazonas, tirava tudo o que vinha do malote do Amazonas, espalhava nas gavetas dos departamentos.
Abria o malote que vinha do Rio, tudo que vinha do Rio de Janeiro espalhava nas gavetas do departamento. E assim, um por um, até os 27. E depois cada office boy ou pegava 2, 3 departamentos e saía levando internamente dentro da empresa. Isso antes das 9. A gente entrava 8h30 no trabalho, às 8h30 já tinha que estar com o carrinho na porta do prédio para descer a 1000 para São João, porque era fundamental essa informação que a gente estava buscando do Brasil inteiro levar para dentro da empresa, para a empresa ter o dia inteiro para processar, para à tarde, quando era 5 horas da tarde, a gente fazer a recolha do malote e poder levar para 5h30 estar lá no correio de novo para ser distribuído. Era assim que funcionava nessa época e funcionava bem. Sinceramente, salvo algum caso ou outro que a gente precisava correr fora de hora para pegar um malote, uma carta, alguma coisa, era um fluxo que funcionava muito bem. Aprendi bastante com isso, tá? Aprendi muito, principalmente que força não é tudo. Lembra que eu falei que eu queria desistir? Eu quis desistir no primeiro dia, eu achei muito bronca, mas eu estava com um amigo junto, eu consegui. No segundo dia, eu não conseguia voltar com o carrinho cheio para pegar a subida ali da Avenida São João, na parte que é de calçadão, antes de chegar no prédio da Bolsa para levar para Indiana. Não conseguia, de jeito nenhum. Tentei uma vez, não deu, tentei duas, não deu, tentei puxando em vez de empurrando, tudo caía malote e não conseguia. Quando um rapaz que estava vendendo abacaxi, fatia de abacaxi, uma delícia, deu até água na boca lembrar agora, numa barraquinha de rua, com gelo, ele falou, pra onde que você vai, menino? Eu falei, eu vou pra Boa Vista. Ele falou, mas em vez de você subir aqui, por que você não sobe a Líbero, que a rampa é mais tranquila? Realmente, aqui vinha a Avenida São João, uma rampa íngreme, caminho mais curto, mas a Líbero Badaró saía no mesmo lugar, saía no Largo São Bento, ali do lado a gente conseguia chegar na Rua Boa Vista, bem mais suave a subida, era um pouco mais longe, mas dava. Aí eu falei, é verdade? Perguntei de novo para ele, com medo, né? Não confiava em ninguém, ele me explicou, falou sim, é verdade. Então por isso, por eu ter conseguido ouvir uma pessoa na rua que me deu uma dica, por ter atento aos sinais, eu consegui levar esse carrinho de volta lá. E muito bravo, porque tinha ido sozinho, entreguei e fui reclamar com o coordenador da expedição. Aí eu falei, eu não consigo, tudo não sei o que. Ele falou, como você não consegue? Não tá aí? Não tá tudo aqui? Você não consegue se você estivesse aqui sem o carrinho. Então se você conseguiu, você consegue. Eu falei, mas é muito difícil. Ele falou, não, você deu um jeito, você consegue. A vida é assim, você tem que dar um jeito. Nesse dia eu aprendi que força não é tudo, a gente tem que estar atento aos sinais, e que quem quer dá um jeito. Foi uma lição grandiosa que eu carrego comigo até hoje. Agradeço muito, muito, muito a Toyoka que confiou em mim, ao Maurício e a cada pessoas, todas, o seu Toninho, que era o amigo do Carlos que levou o primeiro currículo, que até pouco tempo atrás eu voltava na Indiana, ainda tinha contato com ele, ainda encontrava ele. Agradeço todo mundo que passou pelo esse meu começo de trajetória, aqueles que riram de mim, que fizeram bullying, que acharam que eu não ia dar conta, me ajudaram, sabe? Ajudaram muito mesmo, me fortaleceram a querer mostrar e buscar a força onde achava que eu não tinha para conseguir, e principalmente aqueles que deram orientações, aqueles que trouxeram um apoio para que eu não desistisse e começasse assim a minha caminhada. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos cortar aqui. Essa história vai continuar, tá? Como eu disse, já há muito tempo, bastante gente pedia pra gente contar a nossa história. Eu já contei minha história, bastante gente conhece, mas assim, de uma vez, continuamente, eu nunca contei. Pessoas têm fragmentos, salvo a minha família mesmo, meus amigos mais próximos, mas amigos e clientes conhecem pedaços, não conhecem ela toda. E ela é bem interessante, falar a verdade, não é porque é a minha história, mas é o retrato de uma época, como eu comecei falando do início da década de 90, foi ali realmente que eu comecei a trabalhar nos primórdios do Plano Real, fazendo cálculo de URV. E é legal, é uma história que eu acho que vocês vão gostar, espero que vocês estejam gostando. A gente vai começar então uma série, criando uma série aqui da nossa história, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai continuando aí.
Como eu te falei, espero que você tenha gostado, deixa o seu like nesse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado para você que já é inscrito, você que já é inscrita no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve agora, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha o canal com seus amigos. Segue a gente nas nossas redes sociais também, se inscreve nas nossas redes, no Insta, no Facebook, LinkedIn. Vai lá, bate um papo com a gente, pede informações sobre seguros, pergunta o que você quiser. A gente está aqui para esclarecer, para trazer bastante informações sobre seguros, para eles ficarem sempre sem mistérios, né? Valeu! Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo!